Estimados irmãos em Cristo, eu quero lhes saudar com um texto bíblico que vem do Antigo Testamento, do profeta Neemias, no capítulo 8, verso 10, que assim nos diz: Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O nosso Deus é aquele que hoje nos reúne em culto. É o nosso Deus que nos reúne para celebrarmos do seu cuidado, do seu amor e da sua bondade para conosco. Este dia é consagrado a Deus, pois nós devemos tirar tempo para estarmos com o Pai, tempo para ouvir da sua palavra e dela sermos fortalecidos. Deus é aquele que nos chama a nos alegrarmos, pois Ele é quem cuida de nós. E também é Ele que nos conduz através da sua palavra. Assim, nós nos reunimos em culto, não em nosso nome, mas como família cristã, em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos assim juntos louvar a Deus. Para que hoje nós possamos ouvir a palavra de Deus e para que o Espírito Santo trabalhe no nosso viver, nós precisamos confessar os nossos pecados que nos afastam de Deus. Sim, eu te convido, fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça para um momento de oração. Grandioso e amado Pai, gratos te somos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos dás. Gratos te somos, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui para ouvir da Tua palavra. Bondoso Deus, obrigada, porque de perto ou de longe Tu nos reúnes em Tua presença. Pai amado, nós temos que confessar a Ti que nós temos pecado. Confessar, Senhor, que nós cometemos pecados contra Ti, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Confessar, Senhor, que muitas vezes nós nos desviamos do Teu caminho, daquilo que é a Tua vontade e o Teu querer para a nossa vida. Confessar, Senhor, que muitas vezes nós erramos através do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar e também quando nós nos omitimos. Por isso, Senhor Deus, nós queremos Te pedir perdão e deixar os nossos pecados aos pés da cruz, Te pedindo, Senhor, limpa-nos, renova-nos e dá-nos um fardo que é mais leve, um jugo que é suave. Assim, Senhor, nós oramos e cremos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
A palavra de Deus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós confessamos os nossos erros a Deus de coração, abertos e verdadeiramente, Ele perdoa os nossos erros. Ele leva sobre si os nossos pecados e nos dá um fardo que é leve. Por isso, eu anuncio o perdão dos nossos pecados, não em meu nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso Deus é aquele que nos faz olhar para tudo que há à nossa volta. E diante de tantos anseios e incertezas, diante de tantas dúvidas e o medo que percorre a nossa volta, nós queremos clamar a Deus quando juntos cantamos: pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleis. Por quem Deus é, por cada uma das bênçãos que Ele tem nos dado, nós queremos juntos cantar, lhe rendendo glória. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá.
convido a acompanhar a leitura bíblica que vem do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 14 a 20, que passo a leitura. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Até aqui a leitura bíblica do Evangelho de Marcos. A palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Queridos irmãos em Cristo, o trecho que nós lemos do Evangelho de Marcos é um trecho bastante peculiar. Nele, Jesus ele já estava iniciando uma série de anúncios, uma série de proclamações ao povo que morava na região da Galileia. Ali, Jesus ele tem a liberdade para pregar e a sua fala ela é facilmente aceita pelo povo. Nesse período, Jesus ele já havia sido batizado, passado pela tentação no deserto, e aqui ele inicia então as suas proclamações na região da Galileia. Aqui, Jesus ele dá maior evidência ao seu ministério de proclamação da Boa Nova. Ele assim o faz como proclamador e não como proclamado, pois ainda não havia se cumprido toda a sua trajetória aqui na terra. Assim, Jesus ele anuncia ao povo as palavras de Deus daquilo que ainda haveria de se cumprir. A boa notícia de Deus na Galileia, portanto, ainda não corresponde totalmente ao Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho por inteiro que nós conhecemos, o Evangelho de depois da Páscoa, mas é a base para tudo aquilo que viria a acontecer. Neste texto, Deus ele começou a espalhar a sua alegria, primeiro naqueles dias na Galileia, e hoje ela chega até cada um de nós. A proclamação de Jesus, ela concordava totalmente com aquilo que diziam os profetas e também continuava as suas falas e também com aquilo que João Batista pregava. E tudo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus anunciava, principalmente neste texto, ele nos leva a um desafio duplo. Duas afirmações. A primeira, arrependei-vos, e a segunda, creiam no Evangelho, creiam na Boa Nova. Jesus é aquele que convida as pessoas a reconhecerem que são pecadoras
e também convida a nós a reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos dele. Deixarmos que o pecado ele não mais tenha poder sobre a nossa vida. Isso é o que Jesus veio para proclamar e cumprir durante a sua vida. Na cruz, Jesus conquista a vitória, a maior vitória, uma vitória esplêndida por cada um de nós. Isso porque Jesus é aquele que morre e ressuscita. Jesus é aquele que leva todos os nossos pecados na cruz e vence a morte, e vence esses pecados por nós. Jesus, ele nos chama para o segundo passo, que é crermos no Evangelho. E crer no Evangelho só nos é possível a partir do agir de Deus em nossas vidas. Isso porque em toda a Bíblia, se nós formos olhar, ninguém crê por si mesmo simplesmente. Só crê aquele com quem Deus falou. Assim foi com Abraão, o pai de todos os cristãos, de todos os crentes. Assim, Abraão, ele não sabia como seria pai de muitas gerações e de muitas multidões. Mas Abraão é aquele que confiou na promessa de Deus. Tanto que se nós olharmos na história, Abraão nem sequer conheceu os seus netos, mas ele creu naquilo que Deus lhe disse. Paulo resume de tal forma: a fé vem pelo ouvir, ou seja, onde não há nada para ouvir, também não há nada para se crer. Mesmo que por um tempo a nossa fé ela subsista sem sentir, jamais ela poderá subsistir e existir se Deus não falar conosco, se Deus não fortalecer a nossa fé através da sua palavra. No texto de Marcos que nós acompanhamos, Deus ele falou com os galileus por meio da boa notícia: arrependam-se e creiam no Evangelho. Agora, estes homens e mulheres foram convocados a aprender-se essa palavra, a crerem nela, a crescerem na sua fé. Crer e ter fé é como quando um carvalho, como vai crescendo, vai colocando as suas raízes cada vez mais firmes na terra, até encontrar rochas que o façam permanecer firmes. Este carvalho sabe que mesmo diante de tempestades, de ventos fortes e de chuva, ele estará firme. Ele sabe que dali ele tem os nutrientes e tudo que é necessário para permanecer inabalável. Ele não sabe o que acontecerá ao tomar uma certa atitude, mas sabe que por meio dela está crendo em algo maior, crendo em um Criador que o irá fortalecer, que lhe mostrará o caminho certo e verdadeiro. Ou seja, crer e ter fé é a mesma forma como nós vemos esta ideia e essa história do carvalho. Em ações assim, Deus ele tem um grande prazer. Sobre Abraão nós lemos: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Para Deus, o ser humano ele vai se tornando perfeito quando ele deixa Deus ser Deus. Aí, Deus então pode trabalhar na sua vida, o moldar, o capacitar e o abençoar de modo que ele nunca imaginou. E assim também fazer com que este ser humano se torne bênção a outras pessoas. A partir do momento que Jesus ele ensina o que deve ser feito por aqueles que o seguem, por nós, pelos galileus, como eles deveriam buscar aumentar a sua fé e crer mais na palavra, ele então começa a chamar os seus discípulos e ele os chama em duplas. Esses discípulos eles respondem largando tudo o que têm e seguindo Jesus, tornam-se então pescadores de homens. A nova vocação dos discípulos é esclarecida com a antiga, pois estes homens eles se tornam agora pescadores de homens e antes eram pescadores de peixes. Da mesma forma, Davi, que era pastor de ovelhas, foi chamado para se tornar rei, pastor de pessoas. Esses pescadores de peixes então se tornaram pescadores de gente,
ou seja, renunciaram por amor a Jesus, literalmente a sua segurança financeira, a sua profissão, a sua posição social e também o aconchego da família. Eles assim o fizeram, pois eles entenderam o chamado de Jesus. Eles perceberam que Deus queria os usar para proclamar a sua palavra a outras pessoas. Mas eu lembro que Deus, Ele chama assim pessoas que renunciam tudo o que têm para o seguir. Mas Ele também chama a cada um de nós para sermos seus discípulos onde nós estamos. Eu fui chamada por Deus para proclamar a sua palavra na paróquia de Alta Floresta, bem no norte do estado de Mato Grosso. Isso aconteceu a partir do ano de 2019, onde eu recebi o envio e a ordenação pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Deus, Ele pode chamar alguns de vocês para saírem do seu estado, para saírem deste país, como fizeram os nossos antepassados, mas Ele também pode os chamar para proclamar a sua mensagem a um vizinho, a um familiar, no mercado, na fila de um banco. E não pensem que Deus não nos usa nesses lugares, pois Ele usa sim. Não é importante para Deus o lugar onde Ele nos chama, se perto ou longe da nossa casa. Não é maior ou menor uma missão em nossa cidade ou do outro lado do mundo. Todo e qualquer chamado de Deus para cada um de nós é grande e importante para o Pai. Mas o que Deus espera que eu faça para ser chamado? Talvez alguns de vocês tenham essa pergunta em mente, afinal ainda não entenderam, ou não sabem muito bem qual é o chamado de Deus para as suas vidas. Deus, Ele espera de nós o arrependimento dos nossos erros, o pedir perdão e o ser perdoado diariamente. Deus espera que nós vivamos o nosso batismo dia após dia e que nós possamos nos envolver no seu corpo, no corpo de Cristo, na nossa igreja. Ele também espera que nós estejamos engajados com aqueles que estão à margem da sociedade. Ele espera que nós o reconheçamos como nosso Senhor e Salvador e que nós possamos ser pequenos cristos, sempre buscando uma vida de oração e o aprofundamento na sua palavra. No fundo, o chamado de Jesus para que o sigam restabelece a obediência ao primeiro mandamento, que nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Uma vida como discípulos de Jesus é uma vida com um relacionamento pleno com Deus, com o próximo e com toda a criação. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que cada um de nós possamos decidir a cada novo dia o caminho que nós desejamos seguir. Que Deus nos ilumine a cada nascer e pôr do sol, para que nós possamos viver debaixo das suas asas, confiantes nas suas promessas e orientados para o nosso viver e o nosso chamado dia após dia. Amém. Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho,
Assim eu te convido para que juntos nós confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim eu te convido também para um momento de oração, que nós possamos baixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos. Ó nosso Deus, gratos te somos, Senhor, pela vida que tu nos dás. Gratos te somos, Senhor, porque tu perdoas os nossos pecados e a partir da tua palavra tu conduz o nosso viver. Bondoso Deus, ensina-nos, Senhor, a cumprirmos os mandamentos e as boas novas de Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Evangelho. Ensina-nos, Senhor, para que assim como carvalhos estão firmes na rocha, nós também possamos estar firmes na tua palavra. Nós possamos te buscar dia após dia em oração, na leitura da tua palavra, e assim também possamos te reconhecer como nosso Senhor e Salvador. Bondoso Deus, nós colocamos aos teus cuidados a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos da caminhada contigo, da caminhada de fé. Colocamos em tuas mãos, Senhor, cada uma das igrejas, cada um dos ministros, cada um dos habitantes deste mundo. Pai amado, continua olhando por nós. Continua, Senhor, conduzindo a nossa história e fazendo com que dia após dia nós preguemos a tua palavra a tantas pessoas que nem sequer te conhecem, que nem sequer conhecem o anúncio da salvação. Pai amado, Pai querido, nós colocamos em tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que sofrem por estarem enlutadas, acamadas, doentes e hospitalizadas. Coloca, Senhor, a tua bondosa mão sobre essas pessoas. Coloca, Senhor, a tua bondosa mão e dá força também a médicos e enfermeiros que estão à frente dos nossos hospitais. Pai amado, orienta-nos diante desta pandemia de Covid. Ensina-nos, Senhor, a vivermos uma vida precavida, mas também, Senhor, com coragem para não deixarmos de anunciar a tua palavra. Pai amado, tudo que está em nossas mentes e corações, nós colocamos aos teus cuidados, quando juntos oramos, como teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim nós possamos seguir sobre a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam a Deus e ao próximo com muita alegria. Quem na estrada conduz
te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure